E uma semana depois das ofertas da Black Friday, é hora de saber os direitos do consumidor. Se comprou e não gostou, se o produto tem problemas. Para esclarecer todas essas dúvidas, vamos conversar com o advogado Nelson Kobayashi. Boa tarde, Nelson. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Nelson, é importante, né, passada aí a Black Friday, né? Quais as principais reclamações que vocês têm visto em relação a essa promoção que tem se tornado tradicional aí dos nossos costumes? Bom, é muito comum nessa época do ano de Black Friday a gente receber aqui no escritório muitos clientes com problemas, primeiro do falso desconto, né? Aquela famosa questão de vender pela metade do dobro. Então, isso já é um problema muito comum que a gente vem enfrentando. E alguns outros problemas, alguns mais graves, que são os golpes ocasionados aos consumidores, né? Sites espelhos que parecem ser daquela empresa famosa, daquela empresa conceituada, que na verdade são sites que estão sendo administrados por golpistas. Isso também é muito comum nessas épocas de Black Friday, justamente pelos descontos que são aí o grande sedutor da maioria dos consumidores. Então, esses são os grandes problemas que a gente tem encontrado na Black Friday. E como verificar que essa página é uma página espelho, é uma página falsa e faz parte, então, de um golpe? Muito interessante essa pergunta. É importante o consumidor, antes de efetuar, de concretizar a sua compra, que ele faça uma pesquisa sobre aquele site. Se na internet mesmo, em sites de reclamação, se aquela empresa, se aquele site já não tem um histórico de ofender os direitos do consumidor, de vender e não entregar, de entregar produtos com defeitos. O próprio Procon de São Paulo já tem lá, por exemplo, uma lista, um hall de empresas que são campeãs de reclamação. Então é interessante o consumidor fazer essa pesquisa prévia. E também é importante sempre destacar o dever do consumidor de desconfiar de promoções muito sedutoras. Super promoções, 80%, 90% de desconto, essas promoções são impraticáveis, então é importante também o consumidor sempre desconfiar. Tendo assim, né, tão alto esse desconto, realmente, ou o preço que subiu, né, ou se a página pode ser falsa Agora, mesmo, golpe. doutor, você chamou a atenção para uma coisa que eu acho extremamente importante e relevante. A partir do momento que eu caí num golpe, o que eu posso fazer? Olha, o primeiro ato do consumidor que está se sentindo prejudicado ali é fazer uma reclamação formal para a própria empresa, né? Isso quando ele ainda não tem certeza se é de fato um golpe. Então reclama, manda um e-mail, abre um comunicado no serviço de atendimento ao consumidor, anota os protocolos. Se isso não resolver, aciona o Procon, faz um registro junto ao Procon para que o próprio Procon intermedie ali a solução do problema. E se de fato isso se verificar em um golpe, se a empresa não responder nem ao consumidor e nem ao Procon, é importante que se faça também um boletim de ocorrência, porque isso pode ser um ato de estelionato, né, que é uma questão criminal. E, por fim, o consumidor pode acionar judicialmente essa empresa, esse CNPJ e as pessoas por detrás desse CNPJ para ver reparado o seu dano, o seu prejuízo financeiro. Tem empresas, doutor, que colocam uma propaganda de alguns produtos com descontos e quando a pessoa vai fechar a compra, não está mais disponível. A empresa, ela é obrigada a cumprir com a propaganda que ela anunciou? Olha, a legislação brasileira, no Código de Defesa do Consumidor, fala que a propaganda vincula esse lojista, vincula essa empresa. Então é importante o consumidor, quando vê um desconto interessante, que tire print da tela ou que guarde o seu folheto, se for na forma física, essa propaganda, né, para que a empresa possa ser coagida a cumprir com aquela propaganda, porque eles devem, sim, atender a propaganda que foi direcionada aos consumidores. Essa questão de que acabou o produto ou era uma promoção limitada, se de fato for limitada, ela tem que ser clara na propaganda. Para 100 primeiras unidades ou enquanto durar o estoque, mas se isso não estiver muito claro na propaganda, o consumidor tem sim o direito de se valer daquele benefício, daquela promoção. Agora, doutor, outro fato aí que tem sido bastante comentado, né? Por exemplo, eu vou comprar aí de uma empresa idônea, de um site idôneo, mas a empresa aí para vender mais, ela vende um produto que ela não tem
em estoque, e aí, em vez de prometer a entrega em 2, 3 dias úteis, como está no site, ela demora muito para a entrega. Como eu me precaver dessa situação? Essa é uma pergunta interessante, porque na lei brasileira a gente não tem um prazo limite estabelecido para a entrega dos produtos. Mas o que a gente tem claro na lei brasileira é o direito à informação. Então, o consumidor ele tem direito a uma previsão, uma expectativa de entrega. E uma vez não cumprida essa expectativa, esse prazo estabelecido pela empresa, o consumidor pode sim se valer das vias judiciais ou até mesmo administrativas para ou obrigar a empresa a cumprir ou a receber um produto similar, alternativo, com os descontos ali proporcionais ao novo produto, ou até mesmo a devolução do seu dinheiro ou cancelamento da compra. Doutor, o ideal, quando se tem algum problema, então, com alguma compra, seja ali no espaço virtual ou físico, é procurar primeiro a empresa, a loja que você comprou, ou já registrar uma reclamação no Procon, naqueles sites também de reclamações? Não é proibido que você já registre no Procon, mas o caminho natural das coisas é que primeiro você tente resolver administrativamente com a empresa. Às vezes um simples e-mail pode resolver, uma ligação, um chat na internet já resolve o seu problema e aí você não precisa acionar o Procon e o site de reclamações. Mas sempre que você acionar a empresa diretamente e não se ver respondido, inclusive nós temos um prazo, a lei estabelece o prazo de 5 dias para uma resposta. Se isso não acontecer, você deve sim, aí sim, acionar o Procon, o site de reclamação e buscar os seus direitos. Legal, doutor. É outra questão que gera muita dúvida, né? Às vezes o método de pagamento informado, né, é um, e aí você vai fazer a compra no site e ele não aceita tal método. Como se precaver dessas questões que com certeza também geram aí um transtorno para a população? Olha, recentemente a gente teve uma alteração em relação a essa questão de método de pagamento. Antigamente não se podia ter uma diferenciação no preço pago à vista, em dinheiro, do preço pago a prazo no cartão de crédito ou no cartão de débito. E isso mudou recentemente. Nós temos hoje a possibilidade do lojista de dar um desconto em pagamentos em dinheiro. E nós temos uma outra questão interessante também, que é a diferença que sim, é possível entre o preço da loja virtual e o preço da loja física. Isso gerou muita discussão quando se começaram as vendas pela internet e hoje a gente tem muito pacificado que é possível que os preços pela internet sejam mais baratos do que os preços na loja física. Agora, doutor, outro fator importante, estamos aí no mês de dezembro, né? Um mês aí que as vendas são aquecidas, né, naturalmente pelo Natal, pela injeção do 13º na economia. E temos agora o problema da pandemia, onde talvez as compras virtuais elas podem aumentar muito nesse período, talvez mais até do que nos outros anos, porque tenho conversado com especialistas, o setor de e-commerce não teve muitos problemas durante essa pandemia, muito pelo contrário, um crescimento. E aí eu quero saber qual as dicas que você deixa para a população para tomar cuidado aí nas compras de final de ano. Em relação a essas compras pela internet, que já vem crescendo desde o início da pandemia, é importante que o consumidor saiba do seguinte, do direito que ele tem de se arrepender. Porque a gente sabe que numa loja física, você tem a oportunidade de experimentar se for uma roupa, um calçado, de testar se for um eletrodoméstico, de uma televisão, por exemplo. E quando a gente compra pela internet, a gente não tem essa oportunidade. Imagine vocês, as pessoas de risco, que estão na situação de risco, um idoso, uma idosa que querem ali, sempre compraram fisicamente, agora estão se vendo obrigados a comprar pela internet, essas pessoas têm o direito de se arrepender no prazo de 7 dias a contar do dia que recebem o produto em suas residências e devolver. E uma informação importante, não precisa ter defeito, não precisa ser diferente do que estava no site, não, basta o arrependimento, basta que ele não queira mais o produto, ele tem o prazo de 7 dias para ver devolvido esse produto e ser devolvido também a ele o seu dinheiro. Doutor, e quando, no momento ali do fechamento, a conclusão da compra, o valor
acaba ficando diferente do que foi anunciado. Então, o anunciado tem ali o desconto e sai por X, né? E quando vai colocar ali, fechar a negociação, não se dá esse desconto. O que o consumidor deve fazer? Ele conclui a compra e depois corre atrás desse tipo de prejuízo? Ou ali ele já printa a tela e pode exigir, então, da empresa que dê aquele desconto? Ele pode, das duas formas, ele vai ter direito ao desconto. Se ele comprar mesmo com um valor acima e tiver guardado um print ou um folheto que indicava uma promoção em relação àquele desconto, ele pode depois cobrar essa diferença. E se ele decidir por não comprar, não levar adiante a compra desse produto, para inicialmente questionar a empresa, ele também pode deixar de comprar, entrar em contato e exigir que o próprio site ou os mecanismos de venda da empresa se adequem à promoção anteriormente veiculada. Tá, e para a gente só concluir, o que acontece então com uma empresa que tem algum tipo de problema, algum tipo de reclamação? Ela é punida, ela paga multa? O que acontece? Ela é punida. Os órgãos de proteção ao consumidor, especialmente os PROCONs nos seus estados e nos municípios, eles têm exercido muito bem essa função de proteção do consumidor mesmo. As empresas que recebem muitas reclamações e que são comprovadamente ofensoras dos direitos do consumidor, elas recebem punições que vão desde multa até mesmo a cassação do seu direito de exercício. Isso vem acontecendo. Ok, nós agradecemos então, né, a entrevista Exatamente, do Dr. doutor. Nelson. Muito obrigado pela sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade aí de trazer mais dicas para o consumidor. Obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde.